E agora a gente queria trazer aqui algumas perguntas que foram mandadas pelos membros lá da comunidade, né? O Jonathan, ele sempre abre uma caixinha de perguntas, pelo menos uma vez por mês, que acaba servindo de base para o Diolinux Responde, né? Que é um quadro do canal Diolinux. A primeira pergunta que eu vou ler aqui foi enviada pelo usuário Maculan, pelo membro do canal Maculan, né? E ele mandou aqui o seguinte pra gente. Boa tarde, amigos do Diolinux. Parabéns pelo sempre empolgante e brilhante trabalho. Volto eu empolgado novamente com os lançamentos da ARM. Lembro do desktop Ampere Ultra Dev Kit, que tem vídeo aqui no canal também, que o Dio já fez uma análise dessa máquina, por assim dizer, e que ele pode ser usado como desktop viável em ARM. E agora, a Microsoft lança alguns notebooks com processadores ARM que fazem frente aos Série M da Apple, né, o Apple Silicon. Será que alguém já tentou instalar alguma distro Linux nesses notebooks da Microsoft? Creio que com o tempo deve ser possível. Aí eu ganho um candidato a novo notebook. Ando usando Ubuntu e Debian, versões ARM em máquina virtual. Acho legal demais, funcionam iguaizinhos aos normais. Se existe uma máquina, se ela está disponível, com certeza alguém já tentou rodar Linux nele. É assim que o mundo funciona. Então, talvez a gente ainda vai demorar um pouco para poder ver isso em mãos, né? Mas com certeza, meu, dentro da Microsoft, dentro da Apple, dentro da maioria dessas empresas, a gente tem muitas pessoas que colaboram diretamente com o desenvolvimento do kernel. Então, provavelmente já existem movimentações sim, como o Raul acabou de falar. A própria Qualcomm já anunciou e já mandou diversos patches para o kernel para que o processador Snapdragon X Elite e os outros que ela vier a lançar sejam oficialmente suportados. Então, cara, é questão de tempo, né? Eu acho que a gente só tem que esperar um pouquinho, porque provavelmente não vai demorar muito, vai começar a pingar soluções, sim. Quando a gente fala de notebook da Microsoft, os anteriores com Intel, tem várias pessoas que instalam Linux, mas ele é meio chatinho. Não por conta do processador, né, obviamente, porque é Intel, mas a Microsoft ela dá uma birra ali com algumas coisas, então tem todos uns workarounds que você precisa fazer. Então eu imagino que não seja diferente quando sair essa versão nova. Eu acho que vai ser possível, mas não necessariamente a melhor experiência de todas. É que muitas pessoas querem porque elas gostam do hardware do Surface. Porque eles são muito bonitos, bem acabados. Eles são considerados os MacBooks do lado da Microsoft, né? Porque tem um acabamento bonito e tal, tipo, de qualidade, material e tal. Eu não sei se eu recomendaria. Talvez, tipo, se você quiser esses notebooks com ARM, talvez ir para um XPS, esses outros que vão lançar, talvez acabe sendo mais interessante. A questão é, o Snapdragon X Elite ele só foi anunciado agora, ele não foi lançado oficialmente. Ainda não está disponível para todo mundo. Acredito que assim que lançar, talvez você não consiga instalar Linux, mas com o tempo a ideia é ser possível. Então a gente tem que, na verdade, esperar. Então, quando a gente fala de distro ARM, realmente, ela funciona exatamente igual. A única questão é, tipo, algum software específico que você precisar não ter versão para ARM. Por exemplo, o Steam. O Steam não tem versão para ARM, só tem versão para x86. Inclusive no próprio Mac ele funciona via camada de compatibilidade, né? O Rosetta. Que inclusive no Windows ARM vai ter também, vai ter o Prism. Só que ele não funciona igual um Proton, que é uma camada de tradução. Ele é uma emulação. Então ele é um. Eu não sei até que ponto Rosetta é tradução ou emulação, pra ser sincero. Eu acho que é emulação também. Mas o do Windows ele vai ser emulação, então ele tem um pouquinho de perda de desempenho. Mas não, assim, pelo que eles falaram, não muito. Então, A gente acabou não entrando muito no detalhe do SOC, quando eu falei, mas o que que o SOC traz de dificuldade, o System on Chip, que normalmente a maioria das soluções baseadas em ARM usa isso? É que é tudo, por ser tudo soldado na placa-mãe e você não tem como trocar os componentes, quando você cria uma versão de um sistema operacional para aquela solução, você cria para aquela solução. Então, sei lá, a gente falou muito aqui já no canal do Asahi Linux, que é um Linux que é otimizado para os M1. Então, o Asahi Linux, ele funciona no M1. Ele tem todas as otimizações de kernel, de drivers, de chip, tudo para funcionar no M1. Se você pegar o Asahi Linux e tentar instalar num Raspberry Pi, ele não vai funcionar, porque não é o mesmo SOC,
Não é a mesma solução. As plataformas ARM, normalmente elas diferem em nível de engenharia, apesar de usar instruções similares, né? Usar o que eles chamam, eles têm um nome para isso. Tem um modelo de geração. Eles têm uma geração para o ARM e você pode ir atualizando essas gerações. Mas a, o conjunto de hardware muda. Então, por exemplo, o M1 ele tem uma placa de vídeo que funciona de um jeito. O M2, a placa de vídeo, não necessariamente funciona da mesma forma. Então você tem que ter otimizações diferentes. E assim sucessivamente. Enquanto no PC, de forma geral, no x86, você meio que não se preocupa com isso, porque o hardware, o sistema operacional e o hardware, ele é feito para ser genérico. Ele funciona como módulos plugáveis. No Linux, a gente chama isso de módulos do kernel. Então, se você tem um PC aqui, como esse que eu tenho, que é uma CPU AMD e uma placa de vídeo NVIDIA. Se eu arrancar essa placa de vídeo NVIDIA daqui e botar uma AMD no lugar, tudo que eu preciso fazer no meu Linux é simplesmente carregar o driver da AMD, o módulo do kernel, para fazer a GPU AMD funcionar, e tudo vai funcionar. No ARM é um pouco mais complicado. Talvez, agora que a gente está vendo essa renascença do ARM, né, vários produtos surgindo com ARM, talvez seja possível flexibilizar isso de alguma maneira para que você não precise ter uma distribuição específica para cada produto, porque senão vai virar uma maluquice. Você vai entrar lá no site do Manjaro, vai ter 45 versões de ARM diferente para você baixar e você vai ter que ficar olhando ali pelo modelo. E já é mais ou menos Já o que tem, né? acontece com celulares, né? Tipo, Sim. os celulares, você simplesmente não pode pegar o negócio da Samsung e instalar num Sim. sistema da Xiaomi por causa disso. Porque em termos de engenharia, o que está dentro do celular não é igual. E no caso do Manjaro, inclusive, se você for lá colocar Manjaro ARM para baixar, ele vai mostrar uma segunda linha, tipo, de qual é o seu dispositivo e é uma lista relativamente grande. Então, tipo, já é assim. Pelo menos uma questão que tá ocorrendo é que a Qualcomm tá trabalhando para poder trazer suporte no Linux pro Snapdragon X Elite. Então, eles estão trabalhando para ter suporte a esse processador no kernel. Em teoria, qualquer distribuição que tenha aquela versão do kernel, pelo menos, vai funcionar. Na prática, a gente vai ter que ver, tem que esperar lançar para ver como que vai funcionar. Quando eles anunciaram, eles basicamente estão anunciando em cima de Windows ARM. Anunciaram no evento da Microsoft, agora na Computex é tudo computador com Windows. Então eles poderiam acabar, tipo, não, a gente vai ficar aqui no Windows e é isso, vocês aí do Linux se vira. A gente também recebeu mais uma pergunta, agora do Mauro Cunningham, espero que tenha falado o sobrenome correto. Aí ele falou, fala pessoal, como será a vida do usuário de Linux com a chegada dos notebooks ARM? Será possível instalar distros com a mesma facilidade que temos no x86? Grande abraço e parabéns pelo trabalho de vocês, que é show. Primeiro, obrigado. A questão da facilidade de instalar uma distro é difícil saber, na verdade, porque a gente está aqui tudo adivinhando com base num produto que ainda não saiu. Eu não sei como vai ser a facilidade desses computadores para você acessar uma BIOS, por exemplo. No Mac, ele não deixa você fazer isso. Tanto que para você instalar um Asahi Linux é bem na gambiarra, porque a Apple não quer que você faça isso. Nesses computadores, imagino que essa parte, essa estrutura se permaneça igual. Ainda mais levando em consideração que o Snapdragon X Elite vai ser compatibilizado com Linux também. Então não é para ter essa dificuldade. Eu acredito nessa dificuldade da Microsoft, mas de outros fabricantes eu acho, principalmente da Dell, que a Dell ela lança computadores com Linux. Então não é para ser tão difícil. Depois o processo de instalação, mesma coisa, e o processo de utilizar o sistema, mesma coisa. A única coisa que a gente tem que ficar atento é se algum software que você utiliza não tem uma versão ARM. Mas são duas questões. Um, no Linux, a grande maioria dos softwares tem versão para ARM, então não é tanto um grande problema. E dois, se esse mercado se popularizar, os desenvolvedores eles também vão sentir a necessidade de levar uma versão do software deles para ARM. Então pode ser que isso se popularizando, a gente veja mais softwares trazendo versões para ARM. Mas, principalmente por conta do que a gente falou lá atrás com o Raspberry Pi, como o Linux ele já é muito forte em ARM, então muitos softwares já tem uma versão para ARM. Então, honestamente, eu acho que o Linux, assim, falando de softwares nativos, ele vai ter uma experiência até melhor que o Windows. A questão é que no Windows, a Microsoft anunciou que vai ter o tal do Prism, que é a camada de emulação, que tudo que não tem versão para ARM,
Que lá tem pouca coisa, na verdade, que tem versão para ARM. O Chrome mesmo anunciou a versão, tipo, tem menos de um mês. Então tudo que não tem a versão nativa para ARM vai rodar em camada de emulação, até eles portarem isso. No Linux, até onde eu sei... Na verdade, não, mentira, eu ia falar que não tem, mas eu acho que aquele Box 86, eu não lembro se é esse o nome. Eu acho que ele faz isso, a tradução de x86 para ARM. Só não sei se funciona bem, realmente isso eu nunca testei. Não sei se funciona tão bem, teria que testar também. Mas isso pode ser um problema, essa camada de emulação. Mas também tudo depende, sabe? A gente tem que esperar lançar, testar, e aí a gente consegue dar uma resposta mais concreta. Mas em teoria, é pra ser a mesma coisa, sabe? Eu acho que neste momento, os executivos da Qualcomm que estiverem assistindo esse podcast, caso eles estejam no YouTube, ou eles ouvindo pelo Spotify, eles poderiam enviar uns aparelhos aqui para que a gente possa fazer os devidos testes e dessa forma colaborar com a divulgação da plataforma também, né? Eu não me Pô, incomodaria nem um pouco de receber alguns modelos da Dell que eu vi aqui que são bem legais, tem um XPS bem maneiro. ó, uma tela Eu bonita, gosto, né? eu gostaria de testar, hein? Bem garboso e elegante. Me ofereço como Posso dizer. tributo. Eu ofereço o Raul como tributo para receber um desses. É. Inclusive, posso fazer um comparativo com o Mac aqui, ó, se quiser. Posso, inclusive, né, trazer um benchmark, uma comparação direta. Se me pagar bem, eu Temos posso falar bem. Mentira, gente, não, que a gente trabalha na ó, honestidade. esse conteúdo que você acabou de assistir faz parte de um episódio do Idiocast e você pode ouvir ele na íntegra no Spotify ou em vídeo completinho aqui no YouTube, clicando nesse card que vai aparecer aqui ao lado.